Olá, hoje a gente vai dar uma olhada nos casos que mostram assim os dois lados da inteligência artificial na saúde. Tem coisa incrível, né? Tipo aquela história da mãe que usou o chat GPT para ajudar a juntar as peças para o diagnóstico raro do filho, depois de vários médicos não acharem. Mas tem também, bom, uma situação bem mais bizarra que a gente precisa entender melhor. Vamos falar de um caso que saiu no Annals of Internal Medicine e que a Digital Trends detalhou. É sobre como um conselho de IA levou a um resultado bem inesperado e preocupante até. A ideia aqui é sacar o que aconteceu, quais os riscos, né? E o que isso diz sobre confiar nesses chatbots para coisa séria como saúde. Exato. E o foco principal, assim, é entender como que uma busca simples, né, por uma alternativa ao sal de cozinha comum, acabou trazendo de volta uma doença, uma condição médica super rara, quase esquecida, o bromismo. Bromismo? Nossa, Pois é, parece coisa de filme antigo, né? Quase um De Volta para o Futuro da medicina, mas sem o carro estiloso. entendi. Bom, conta mais. Como isso começou? Então, tudo partiu de um senhor, uns 60 anos, que estava preocupado com os efeitos do sal comum, o cloreto de sódio. Normal, né? Muita gente se preocupa. Sim, claro, hipertensão, essas coisas. Isso. Aí ele foi lá e perguntou para o chat GPT. E aí, tem substituto? E baseado no que a IA respondeu, ele trocou o sal de cozinha por brometo de sódio. Peraí, o brometo de sódio? Assim, do nada. Exato. E aí, olha, a coisa começou a desandar bem rápido. Imagino. Ele ficou super paranoico. Achava que o vizinho estava tentando envenenar ele, desconfiava de tudo, até da água. Chegou ao ponto de destilar a própria água em casa. Nossa senhora. Que nível de paranoia. E começou a restringir muito a comida também. Quando ele finalmente foi para o hospital, a paranoia piorou, sabe? Alucinações, ouvia coisas, via coisas. Caramba. A situação ficou tão grave que ele precisou ser internado numa ala psiquiátrica, contra a vontade dele, inclusive. Um negócio bem pesado mesmo. Meu Deus. E aí descobriram que era esse tal de bromismo? Isso, intoxicação crônica por brometo. O mais doido disso tudo é que é algo super raro hoje. Esses sais de bromo, eles usavam muito lá no século XIX para tratar epilepsia, problemas neurológicos. Sério? No século XIX. Aham, e no século XX também, viu? Tinha até em remédio para dormir, daqueles que vendiam sem receita. Que perigo. Pois é, porque com o tempo foram vendo que causavam os efeitos colaterais bem sérios no sistema nervoso. Tipo delírios, a pessoa perdia a coordenação, sentia um cansaço absurdo. Credo. E nos casos mais graves, podia dar psicose, tremores, até coma. Não é à toa, né, que lá pelos anos 70, em 1975, proibiram ou restringiram muito nos Estados Unidos. Parece que a IA foi lá e desenterrou um fantasma médico. Mas aí fica a pergunta, né? Se esse negócio era tão problemático, tão antigo, como que a IA foi sugerir justo isso? De onde ela tirou essa ideia maluca? Então, essa é a pergunta de 1 milhão, né? A equipe médica que atendeu ele não conseguiu ver a conversa original com o chat GPT. Ah, não viram? Não. Mas eles fizeram um teste depois. Perguntaram para o chat GPT 3.5 sobre substitutos para o sal. E adivinha? Não. O brometo apareceu. Exatamente, o brometo estava lá na lista de sugestões. A IA até falou algo tipo, o contexto é importante, mas não deu nenhum alerta de saúde específico, sabe? Faltou aviso gigante piscando perigo, né? Totalmente. E nem perguntou o básico, que qualquer médico ou nutricionista perguntaria. Mas por que você quer substituir o sal? Faltou essa etapa humana, né? Entendi. Ou seja, ela acessou uma informação talvez antiga, histórica, e jogou lá assim um filtro de segurança atual, sem entender o risco para a pessoa. Parece que foi isso. E a OpenAI, que faz o chat GPT, ela sempre reforça, né, que os serviços deles não são para substituir um médico, um profissional. Sim, eles sempre colocam aquele aviso. Exato, dizem que estão trabalhando para reduzir risco, para treinar os modelos mais novos, tipo o GPT-5, para serem mais seguros, para até orientar a pessoa a buscar ajuda profissional. Mas ainda assim, Mas, ainda assim, o ponto central é:
A IA não consegue investigar a fundo o paciente, o histórico, as condições específicas. Tem até um estudo, saiu na revista Genes, que falou que a capacidade do ChatGPT de diagnosticar a doença rara é, assim, muito fraca. Faz sentido. Então, voltando àquele caso positivo da mãe. Talvez a força da IA seja mais em analisar padrões em dados que já existem e não tanto em dar conselho médico direto para uma pessoa específica. Essa distinção faz sentido? Total sentido. Para cruzar informações, identificar padrões complexos em sintomas que um médico sozinho talvez demore mais para ver, como no caso da mãe, aí sim pode ser incrível. Ok. Mas para dar uma recomendação direta, tipo, troca isso por aquilo, sem entender quem é o paciente, aí o risco é enorme. O caso do brumismo é o exemplo perfeito do perigo de usar IA como se fosse um consultório médico. Entendi. Então, resumindo a ópera. IA na saúde tem um potencial gigante, a gente viu o lado bom. Mas confiar cegamente, tipo, para trocar o sal da batata frita baseado numa dica de chatbot? É, talvez não seja a melhor das ideias. Cautela é a palavra, né? Com certeza. E se a gente pensar no cenário maior, a gente vê essas ferramentas com capacidades incríveis, mas, com limitações bem críticas, principalmente numa área tão complexa quanto a medicina. Essa falta de contexto, de julgamento clínico, pode levar a riscos reais, como esse caso que, olha que irônico, trouxe de volta um problema médico que a gente achava que estava lá no passado, né? Total. E fica essa reflexão meio doida, né? O que acontece quando a tecnologia mais avançada do momento acaba fazendo a gente tropeçar em perigos que, sei lá, nossos bisavós já tinham aprendido a evitar? É no mínimo curioso. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido aí umas ideias para pensar. Se vocês curtiram essa nossa conversa, essa exploração aqui, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha que ajuda a gente e compartilha essa história com mais gente. Quem sabe ajuda alguém a não trocar o sal por algo exótico, né? Com certeza. Cautela nunca é demais. Valeu, gente. Até a próxima.